Na pacata cidade de Uchoa, interior de São Paulo, nascia em 18 de novembro de 1958 uma criança que, décadas depois, se tornaria um dos nomes mais temidos e controversos da história da segurança pública brasileira. Florisvaldo de Oliveira cresceu em Catanduva, carregando desde a infância o apelido que o acompanharia para sempre, Cabo Bruno. Ironicamente, quando ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1978, aos 20 anos, Florisvaldo nunca chegou a alcançar a patente de cabo. Permaneceu soldado durante toda a sua carreira militar. O jovem do interior parecia destinado a uma carreira comum nas fileiras da corporação. Nada em seu histórico inicial indicava a tempestade que estava por vir. Era apenas mais um soldado entre milhares, vestindo a farda azul e cinza da PM paulista, numa época em que o Brasil ainda vivia sob o regime militar, e as práticas policiais eram marcadas por uma rigidez e uma violência que começavam a ser questionadas pela sociedade civil, que despertava para a democracia. Os primeiros anos de Florisvaldo na corporação transcorreram sem grandes incidentes registrados. Mas algo começou a mudar no início dos anos 1980. O país passava pela transição democrática, São Paulo crescia desordenadamente e a violência urbana aumentava exponencialmente. As periferias se expandiam sem planejamento, criando verdadeiros labirintos urbanos, onde a presença do Estado era precária e a lei do mais forte muitas vezes prevalecia. Foi nesse contexto que nasceu o fenômeno Cabo Bruno. Entre 1982 e 1983, moradores da região do Jabaquara e Pedreira, na zona sul de São Paulo, começaram a relatar a presença de um policial que agia de forma diferente dos demais. Não se tratava apenas de repressão ou brutalidade policial comum. Era algo mais sistemático, mais calculado, mais letal. As primeiras vítimas começaram a aparecer nas madrugadas. Corpos perfurados por múltiplos disparos, encontrados em becos escuros, terrenos baldios ou mesmo nas próprias ruas dos bairros periféricos. O modus operandi era sempre similar. Execuções sumárias, com vários tiros, dirigidas contra pessoas que o atirador considerava suspeitas ou marginais. Para Cabo Bruno, bastava ter tatuagem, aparência que julgasse duvidosa, ou simplesmente estar no lugar errado, na hora errada, para ser sentenciado à morte. O terror se instalou na periferia sul de São Paulo. Moradores passaram a evitar sair de casa após o anoitecer. Jovens com tatuagens começaram a se esconder ou cobrir as marcas na pele. A simples presença de um policial militar na região já era suficiente para espalhar o pânico entre a população local. Mas o mais assustador era que muitas das vítimas de Cabo Bruno não eram criminosos. Eram trabalhadores, jovens, pessoas comuns, que tiveram o azar de cruzar o caminho do soldado que se autoproclamara juiz, júri e executor. José Aparecido Benedito foi uma das poucas pessoas que sobreviveu para contar sua história. Em seu relato arrepiante, descreveu como foi abordado por Cabo Bruno, alvejado com vários tiros, fingiu estar morto e conseguiu escapar quando o policial se afastou, acreditando ter completado mais uma missão. Histórias como essa começaram a circular pela periferia, criando um clima de terror que poucos na história de São Paulo conseguiram igualar. Inicialmente, Cabo Bruno confessou cerca de 20 assassinatos, mas depois mudou de versão, alegando que outros policiais teriam assumido a autoria de crimes, fingindo ser ele. Essa estratégia de confusão e negação fazia parte de um padrão que se revelaria ao longo de seus julgamentos. Um homem que ora assumia seus atos com frieza, ora negava tudo com veemência, sempre tentando minimizar sua responsabilidade ou criar dúvidas sobre a real extensão de seus crimes.
Os comerciantes locais também entraram na história de forma controversa. Segundo relatos que circulavam na época, alguns estabelecimentos da região teriam pago a Cabo Bruno para limpar a área de elementos considerados indesejáveis. Ele sempre negou essa motivação financeira, mas testemunhas e investigadores encontraram indícios de que o soldado recebia dinheiro para suas execuções, transformando-o não apenas em um vigilante, mas em um assassino de aluguel. A ação de Cabo Bruno não era aleatória. Ele havia eleito determinadas áreas como seu território de caça, estabelecendo uma rotina de patrulhamento que mais parecia a ronda de um predador. Conhecia as ruas, os becos, os horários de movimento. Sabia onde encontrar suas vítimas e como agir sem ser detectado pelos colegas de corporação. Era um lobo solitário dentro da própria matilha. O número de mortes começou a crescer de forma alarmante. Enquanto as autoridades ainda tentavam entender o que estava acontecendo, Cabo Bruno continuava sua sanha homicida. Cada novo corpo encontrado aumentava o terror na periferia e a pressão sobre a polícia militar para encontrar o responsável. Mas identificar um assassino dentro da própria corporação não era tarefa simples, especialmente numa época em que a violência policial era vista por muitos como um mal necessário no combate à criminalidade urbana. A rede começou a se fechar ao redor de Floresvaldo de Oliveira no segundo semestre de 1983. O rastro de sangue deixado por suas execuções havia se tornado impossível de ignorar, mesmo numa corporação acostumada com a violência. Testemunhas começaram a se apresentar. Sobreviventes encontraram coragem para falar, e a pressão da mídia e da sociedade civil forçou as autoridades a agir. Em 22 de setembro de 1983, quase exatos 65 anos antes de sua morte, Cabo Bruno foi finalmente preso. A prisão não foi espetaculosa. Não houve tiroteio, perseguição ou resistência. Floresvaldo se entregou com a mesma frieza com que executava suas vítimas. Inicialmente, foi acusado de mais de 20 homicídios, um número que causou choque mesmo numa São Paulo já acostumada com a violência urbana. Testemunhas o reconheceram em fila de identificação. Sobreviventes confirmaram que era ele o homem que havia tentado matá-los, e as evidências começaram a se acumular contra o soldado do interior. Mas Cabo Bruno havia se tornado um mestre da manipulação e da contradição. Durante os interrogatórios, confessou apenas um caso, um homicídio ocorrido no Jardim Selma. Para todos os outros crimes, alegava inocência, criando uma névoa de dúvidas que se tornaria sua estratégia de defesa ao longo dos anos seguintes. Era como se houvesse dois Floresvaldos. O confessor frio que assumia alguns crimes e o negador veemente que rejeitava qualquer responsabilidade pelos demais. O sistema judicial brasileiro se viu diante de um caso complexo e sem precedentes. Como julgar um policial acusado de dezenas de execuções? Como garantir justiça para as vítimas quando o próprio acusado contradizia constantemente suas versões? A resposta veio na forma de uma maratona judicial que se estenderia por anos. Cabo Bruno passaria por nada menos que 12 julgamentos diferentes. Cada julgamento era um espetáculo à parte. A imprensa lotava as galerias dos tribunais. Familiares das vítimas exigiam justiça. Advogados de defesa tentavam criar dúvidas sobre a sanidade mental do réu ou questionavam a validade das provas. Cabo Bruno, por sua vez, mantinha sua postura contraditória. Ora assumia a responsabilidade por alguns crimes com uma frieza perturbadora, ora negava tudo com veemência, alegando perseguição ou conspiração. Durante esse processo, emergiu um retrato psicológico complexo do homem por trás do monstro. Peritos e psiquiatras tentaram entender o que havia transformado um jovem do interior numa máquina de matar. Alguns apontaram para possíveis traumas da infância, outros para a influência corruptora do poder que a farda proporcionava.
Havia quem defendesse que Cabo Bruno sofria de algum tipo de transtorno mental, enquanto outros argumentavam que ele era simplesmente um psicopata frio e calculista. As audiências revelaram detalhes chocantes sobre seus métodos. Cabo Bruno não matava por impulso. Ele planejava suas execuções. Estudava as rotinas de suas vítimas, escolhia os locais mais adequados, calculava os horários de menor movimento. Era um predador metódico que havia transformado o assassinato numa ciência macabra. Testemunhas descreveram como ele abordava suas vítimas com calma. Às vezes até conversava com elas antes de sacar a arma e disparar múltiplos tiros. O número oficial de vítimas também se tornou motivo de controvérsia. Enquanto a acusação falava em mais de 50 mortes, a defesa contestava esses números, alegando que outros crimes estavam sendo injustamente atribuídos ao seu cliente. Cabo Bruno havia se tornado uma espécie de lenda urbana na periferia de São Paulo. Qualquer execução sumária não esclarecida era automaticamente creditada a ele, criando uma confusão entre realidade e mito que persiste até hoje. Ao final de todos os julgamentos, a justiça chegou a uma sentença que chocou o país. Cabo Bruno foi condenado a entre 113 e 118 anos de prisão. Era uma das maiores condenações da história criminal brasileira, reflexo da gravidade e da extensão de seus crimes. Para muitos, era uma sentença justa. Para outros, insuficiente diante da magnitude do terror que ele havia espalhado. A vida na prisão revelou uma face completamente diferente de Florisvaldo de Oliveira. O homem que havia semeado o terror nas ruas de São Paulo se transformou num detento modelo. Seus relatórios de conduta eram impecáveis. Ele participava de atividades educativas e, numa reviravolta que surpreendeu a todos, se converteu ao cristianismo evangélico, tornando-se pastor dentro da penitenciária. Essa transformação não foi apenas superficial. Cabo Bruno realmente parecia ter encontrado na religião uma forma de lidar com seus demônios internos. Ele pregava para outros detentos, participava de cultos, estudava a Bíblia com dedicação. Casou-se dentro da penitenciária de Tremembé, numa cerimônia que simbolizava sua tentativa de reconstruir a vida dentro dos muros da prisão. Além da religião, Cabo Bruno descobriu um talento artístico que ninguém suspeitava. Começou a pintar quadros, desenvolvendo uma técnica surpreendentemente refinada. Suas obras eram exibidas em mostras dentro da prisão e chegaram a ser elogiadas por críticos de arte. Era como se o homem que havia destruído tantas vidas estivesse tentando criar beleza como forma de redenção. Durante quase 3 décadas atrás das grades, Cabo Bruno se tornou um caso de estudo para criminologistas, psicólogos e sociólogos. Sua aparente transformação levantava questões fundamentais sobre a natureza humana. Seria possível uma verdadeira redenção? Um assassino em série poderia realmente se tornar uma pessoa diferente? Ou toda essa mudança não passava de mais uma manipulação de um homem que sempre soube jogar com as percepções alheias? O bom comportamento e os relatórios favoráveis acabaram por garantir a Cabo Bruno o direito à progressão de regime. Após cumprir mais de 20 anos de prisão, ele foi beneficiado por indultos e reduções de pena. Em 22 de agosto de 2012, quase 29 anos após sua prisão, Florisvaldo de Oliveira voltou às ruas como homem livre. A liberdade, no entanto, seria breve e trágica. Cabo Bruno escolheu se estabelecer em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, longe dos locais onde havia cometido seus crimes. Continuou atuando como pastor evangélico, participando ativamente de uma igreja local. Para quem não conhecia sua história, ele era apenas mais um religioso dedicado, um homem de meia idade que pregava a palavra de Deus com fervor. Mas o passado de Cabo Bruno era uma sombra que o seguia aonde quer que fosse. As famílias das vítimas nunca esqueceram. Os sobreviventes nunca perdoaram.
e havia aqueles que consideravam sua liberdade uma afronta à memória dos mortos. Durante o mês que passou em liberdade, ele recebeu ameaças, foi reconhecido em público e viveu sob constante tensão. Na noite de 26 de setembro de 2012, exatamente 1 mês e 4 dias após sua libertação, Cabo Bruno saía de um culto religioso quando foi surpreendido por assassinos encapuzados. O homem que havia executado dezenas de pessoas com múltiplos tiros teve o mesmo destino. Foi alvejado com 18 a 20 disparos numa execução fria e calculada, muito similar àquelas que ele próprio havia perpetrado 3 décadas antes. A morte de Cabo Bruno foi recebida com sentimentos contraditórios pela sociedade brasileira. Para as famílias das vítimas, era uma justiça tardia. Para defensores dos direitos humanos, era mais uma demonstração de que a violência gera violência. Para estudiosos do crime, era o fim trágico de um dos casos mais emblemáticos da criminologia brasileira. O crime que vitimou Florisvaldo de Oliveira nunca foi solucionado. Não houve prisões, não houve julgamentos, não houve condenações. Os executores de Cabo Bruno permaneceram nas sombras, assim como ele próprio havia permanecido durante seus anos de terror na periferia paulistana. A Polícia Civil abriu investigação, mas as pistas eram escassas e as testemunhas, quando existiam, preferiam o silêncio. Hoje, mais de uma década após sua morte, Cabo Bruno permanece como um dos casos mais controversos e estudados da história criminal brasileira. Sua trajetória levanta questões profundas sobre violência policial, sistema prisional, possibilidade de redenção e sede de vingança. Para alguns, ele foi um monstro que mereceu o destino que teve. Para outros, foi um homem que conseguiu se transformar, mas foi impedido de viver sua segunda chance. Seu legado é sombrio e complexo. Cabo Bruno se tornou símbolo da violência descontrolada que pode emergir quando o poder do Estado é exercido sem limites ou controle. Sua história é frequentemente citada em discussões sobre reforma policial, controle de armas e política de segurança pública. É um lembrete perturbador de como um único indivíduo pode semear terror em toda uma comunidade e deixar cicatrizes que perduram por gerações. A vida e morte de Florisvaldo de Oliveira, o Cabo Bruno, permanecem como um capítulo sombrio na história de São Paulo e do Brasil. Um homem que começou como um jovem comum do interior, vestiu a farda para servir e proteger, mas acabou se transformando num dos mais temidos assassinos da história do país. Sua trajetória é um espelho das contradições e violências de uma sociedade que ainda luta para encontrar o equilíbrio entre justiça e vingança, entre punição e redenção, entre o passado que não se esquece e o futuro que se tenta construir. O caso de Florisvaldo de Oliveira, conhecido como Cabo Bruno, transcende os limites de uma simples narrativa criminal para se tornar um espelho das contradições mais profundas da sociedade brasileira. Sua trajetória não pode ser compreendida isoladamente, mas deve ser analisada como produto e reflexo de um contexto histórico, social e institucional específico que permitiu e, em certa medida, alimentou a emergência de um dos mais violentos vigilantes da história do país. Para entender o fenômeno Cabo Bruno, é fundamental situá-lo no contexto da São Paulo dos anos 1980. A metrópole vivia uma transformação radical. O processo de redemocratização do país coincidia com uma explosão demográfica urbana sem precedentes, criando enormes periferias onde o Estado se fazia presente principalmente através da repressão policial. A pobreza, o desemprego e a marginalização social criavam um caldo de cultura propício para o surgimento tanto da criminalidade quanto de respostas violentas a ela. A Polícia Militar Paulista da época era uma instituição profundamente marcada pelos anos de ditadura militar. Formada e treinada sob a doutrina da segurança nacional,
Muitos de seus membros viam a população periférica não como cidadãos a serem protegidos, mas como inimigos internos a serem combatidos. Cabo Bruno emergiu desse ambiente institucional, mas levou sua lógica aos extremos, transformando-se numa espécie de caricatura sinistra dos excessos policiais da época. A questão da legitimidade social de suas ações é particularmente perturbadora. Durante o período em que atuou, Cabo Bruno não era visto apenas como um criminoso por parte significativa da população. Havia quem o considerasse um justiceiro, alguém que fazia o que o Estado não conseguia ou não queria fazer. Essa percepção revela uma das facetas mais sombrias da cultura política brasileira: a aceitação da violência extralegal como forma de resolução de conflitos sociais. O apoio implícito ou explícito que Cabo Bruno recebia de alguns segmentos da sociedade, incluindo comerciantes locais que supostamente pagavam por seus serviços, demonstra como a violência pode se institucionalizar de forma capilar, criando redes de cumplicidade que vão muito além do indivíduo que efetivamente aperta o gatilho. Essa rede de apoio não era meramente econômica, mas também ideológica, baseada numa visão de mundo que desumaniza os pobres e os marginalizados. A análise psicológica do caso também oferece insights perturbadores sobre a natureza da maldade humana. Cabo Bruno não era um louco descontrolado, mas um assassino metódico e calculista. Suas execuções eram planejadas, seus alvos escolhidos segundo critérios específicos, seus métodos refinados pela experiência. Isso levanta questões fundamentais sobre a capacidade humana para o mal e sobre os mecanismos que permitem que indivíduos aparentemente normais se transformem em máquinas de matar. A transformação de Cabo Bruno na prisão adiciona outra camada de complexidade ao caso. Sua conversão religiosa e sua aparente redenção levantam questões filosóficas e éticas profundas sobre a natureza da mudança humana. Era sua transformação genuína ou apenas mais uma manipulação de um sociopata experiente? A resposta a essa pergunta tem implicações importantes para todo o sistema de justiça criminal brasileiro e para nossa compreensão sobre possibilidade de reabilitação de criminosos violentos. O sistema prisional brasileiro, notoriamente conhecido por sua brutalidade e ineficiência, mostrou-se, no caso de Cabo Bruno, capaz de produzir uma transformação aparentemente radical. Durante quase 3 décadas, ele foi um detento modelo, participou de programas educativos, desenvolveu talentos artísticos e se tornou uma liderança religiosa entre os presos. Esse aspecto de sua história desafia narrativas simplistas sobre o sistema carcerário e sugere que, mesmo nos ambientes mais adversos, a mudança humana é possível. No entanto, a brutalidade de sua morte, apenas 1 mês após a libertação, revela as limitações dessa transformação. A sociedade brasileira, representada pelos executores anônimos que o mataram, não estava disposta a aceitar sua redenção. Sua morte foi, em muitos aspectos, um espelho de seus próprios crimes. Uma execução sumária, realizada por pessoas que se arrogaram o direito de fazer justiça com as próprias mãos. O aspecto mais perturbador da morte de Cabo Bruno talvez seja a reação da opinião pública. Muitos comemoraram abertamente seu assassinato, vendo-o como uma justiça poética. Essa reação revela como a violência se perpetua em ciclos intermináveis, cada ato violento justificando o próximo, cada vingança criando a necessidade de uma nova vingança. A morte de Cabo Bruno não trouxe paz às famílias das vítimas, não resolveu os problemas estruturais que permitiram sua emergência, não reformou as instituições que o criaram. A questão da memória histórica também é central para compreender o legado de Cabo Bruno. Sua história se tornou uma lenda urbana, um mito moderno que é constantemente recontado, reinterpretado e ressignificado.
Para alguns, ele é o símbolo da violência policial descontrolada. Para outros, representa a falência do Estado em proteger os cidadãos honestos. Para muitos, é simplesmente um monstro que mereceu o destino que teve. O caso Cabo Bruno também ilumina as deficiências estruturais do sistema de justiça brasileiro. Os 12 julgamentos pelos quais passou revelam um judiciário sobrecarregado, lento e muitas vezes ineficaz. O fato de ter levado anos para que fosse julgado e condenado demonstra como a impunidade pode se perpetuar mesmo quando o criminoso é conhecido e identificado. Essa lentidão da justiça alimenta o ciclo de violência, pois gera descrença nas instituições e estimula a busca por justiça privada. A questão da violência policial, tema central do caso, permanece dramaticamente atual na sociedade brasileira. Cabo Bruno foi um caso extremo, mas a cultura institucional que o produziu não desapareceu completamente. A brutalidade policial continua sendo um problema endêmico nas periferias brasileiras, e casos como o de Cabo Bruno servem como lembretes perturbadores de onde essa cultura pode levar quando levada aos extremos. O fenômeno dos justiceiros e milícias, que se desenvolveu significativamente nas décadas seguintes aos crimes de Cabo Bruno, tem raízes profundas na mesma mentalidade que o criou. A ideia de que alguns indivíduos têm o direito de decidir quem vive e quem morre, baseando-se em critérios subjetivos e preconceituosos, continua presente na sociedade brasileira e manifesta-se de diferentes formas em diferentes contextos. A dimensão de classe do caso também não pode ser ignorada. Cabo Bruno matava pobres, negros, moradores da periferia, pessoas que, na hierarquia social brasileira, são consideradas descartáveis por muitos. Suas vítimas não eram empresários, políticos ou pessoas de classe média alta. Eram trabalhadores, desempregados, jovens da periferia, pessoas cujas mortes não causavam comoção na grande mídia nem mobilizavam as autoridades com a mesma urgência que crimes cometidos contra as elites. Essa seletividade revela como a violência no Brasil tem cor, classe e endereço. A vida de um morador da periferia vale menos que a vida de um morador dos bairros nobres, e essa desigualdade fundamental permeia todo o sistema de segurança pública. Cabo Bruno incorporou e levou aos extremos essa lógica perversa, tornando-se simultaneamente produto e produtor de uma sociedade profundamente desigual. A questão da masculinidade tóxica também atravessa o caso de Cabo Bruno. Sua identidade estava profundamente ligada à imagem do homem forte, viril, que resolve problemas através da violência. A farda, a arma, o poder de vida e morte sobre outros seres humanos alimentavam uma concepção distorcida de masculinidade que via na violência uma forma de afirmação pessoal e social. O papel da mídia na construção do mito Cabo Bruno também merece reflexão. A cobertura jornalística de seus crimes oscilou entre a condenação e uma certa glamorização da figura do justiceiro. Essa ambiguidade na representação midiática contribuiu para criar uma aura de lenda urbana ao redor de sua figura, transformando-o simultaneamente em vilão e anti-herói do imaginário popular. As implicações do caso para as políticas de segurança pública são profundas e permanecem relevantes décadas depois. A história de Cabo Bruno demonstra os perigos de uma abordagem puramente repressiva da segurança, que não leva em conta as causas sociais da violência e que deposita poder excessivo nas mãos de indivíduos sem controle adequado. Suas ações foram possíveis porque operava num contexto de impunidade e falta de accountability institucional. A questão da reintegração social de ex-presidiários, especialmente aqueles condenados por crimes violentos, também é iluminada pelo caso. A morte de Cabo Bruno, logo após sua libertação, revela as enormes dificuldades que ex-detentos enfrentam para se reintegrar à sociedade,
especialmente quando seus crimes foram particularmente notórios. Sua morte pode ter desencorajado outros ex-presidiários que tentavam reconstruir suas vidas, mandando a mensagem de que a sociedade não acredita na possibilidade de redenção. O legado de Cabo Bruno continua influenciando debates contemporâneos sobre justiça, vingança e direitos humanos no Brasil. Sua história é frequentemente invocada, tanto por defensores de políticas mais duras de segurança pública, quanto por críticos da violência policial. Essa instrumentalização política de sua memória demonstra como casos extremos podem ser utilizados para justificar posições ideológicas opostas. A dimensão religiosa de sua transformação na prisão também oferece insights sobre o papel da espiritualidade na reabilitação de criminosos. Sua conversão ao cristianismo evangélico foi aparentemente sincera e profunda, influenciando não apenas seu comportamento individual, mas também sua relação com outros detentos. Isso levanta questões sobre o papel que as instituições religiosas podem e devem desempenhar no sistema prisional brasileiro. Por fim, o caso de Cabo Bruno permanece como um lembrete sombrio de que a civilização é uma conquista frágil, constantemente ameaçada por forças destrutivas que podem emergir mesmo de instituições supostamente dedicadas à proteção da sociedade. Sua história é um espelho no qual a sociedade brasileira pode ver refletidas suas contradições mais profundas, seus preconceitos mais arraigados e sua capacidade tanto para o mal quanto para a transformação. A verdadeira tragédia do caso Cabo Bruno não está apenas nas mais de 50 vidas que ele ceifou, mas na demonstração de como uma sociedade pode criar monstros e depois se mostrar incapaz de lidar com eles de forma civilizada. Sua morte violenta representou não uma vitória da justiça, mas uma derrota da civilização, uma demonstração de que, mesmo décadas depois de seus crimes, a sociedade brasileira ainda não havia aprendido as lições fundamentais sobre direitos humanos, Estado de Direito e possibilidade de redenção que seu caso levantava. Hoje, mais de uma década após sua morte, Cabo Bruno permanece vivo na memória coletiva como símbolo das patologias mais profundas da sociedade brasileira. Sua história continuará sendo contada, estudada e debatida enquanto persistirem as condições sociais, institucionais e culturais que tornaram possível sua emergência. E talvez seja exatamente essa a maior lição de seu caso: que a verdadeira segurança pública não se constrói com mais violência, mas com mais justiça, mais igualdade e mais humanidade. Compartilhe este fato para seus familiares. Confira se já está inscrito no canal. Um forte abraço e até a próxima.